Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta aqui em Lisboa, aqui na Doca de Alcântara. Você está vendo aqui, ó? Aqui atrás de mim tem a Ponte 25 de Abril, mais conhecida verdadeiramente com o nome original é Ponte Salazar, mas isso vai dar confusão, eu prefiro não meter nessa confusão não, que essa confusão é de Portugal na minha. A minha eu já me meto muito lá no Brasil, com Bolsonaro, Lula, essa aí de 25 de Abril, Salazar, a história de Salazar, essa eu não vou me meter não. Mas aqui essa ponte foi construída, tem um lado interessante, em 1962. Teoricamente, ela era para ficar pronta em 5 anos. Só que você sabe, né? O Salazar, aquela mãozinha pesada, ficou pronta em 4. Tipo acontece com o Brasil, né? Então ela ficou pronta em 1966, os caras deram um acelero, porque é aquela história, né? Às vezes a democracia, as coisas são mais lentas, né? Enfim, dessa vez os caras construíram rápido. Enfim, aqui na Doca de Alcântara é uma região cercada de bares, além dos barquinhos, aqui cabem 440 barquinhos. Eu estou na expectativa do pessoal do Quinto, da próxima, aumentar a verba, que o verão está chegando. Não parece que o verão está chegando. Aumentar a verba para a gente poder fazer um barquinho, pegar um sol, né? De repente. Alô, produção, por favor, hein? Lembre-se disso, o verão está chegando. Libera o dinheiro para o barquinho. Aqui tem 440 barquinhos de capacidade, uma região cheia de bares, vida noturna, como diria minha avó, discotecas. Enfim, o que a gente vai falar agora é de geoeconomia, como sempre, né? Porque, para variar, a questão tá animada, e tá animada aí pro STF, hein? As sanções não tão pequenas, mas ela tem efeitos maiores do que a gente imagina, e o STF está respondendo, que é com a questão, obviamente, também do controle das redes. Isso é um evento geopolítico muito maior do que parece. Mas eu queria agradecer para vocês, a vocês, né, os comentários sempre, as correções, o carinho que vocês têm pela gente, pelos comentários, a generosidade sempre nos comentários, que são bastante hiperbólicos, mas a gente gosta e agradece. Mas vamos falar de sanções, guerra e Taiwan. O que será que a Janja tem a ver com Taiwan? Você vai descobrir agora. Pois bem, meu caro, vamos lá. Antes de falar da Janja, vamos falar do Marcos Rubio. Marco Rubio. Marcos Rubio não, é só um. Já dá dor de cabeça mais. Mas é o seguinte, agora, recentemente, em maio, ainda em maio, o secretário dos Estados Unidos, né, o Marco Rubio, ele simplesmente, no meio de um debate com o Congresso americano, ele promoveu a ideia de usar o excedente da eletricidade do Paraguai, que vem da usina de Itaipu, para estabelecer, na verdade, abastecer os data centers e a infraestrutura de inteligência artificial. Dizendo o seguinte, ó, seria uma boa ideia se, dada a quantidade e a demanda de energia que é necessário para os data centers de inteligência artificial, isso seja utilizado a energia de Itaipu. Vamos construir coisas lá. Aparentemente é uma retórica de inovação fantástica, né? Mas essa retórica ela esconde uma estratégia, meu caro, geopolítica extremamente profunda, enraizado, claro, no crescente interesse dos Estados Unidos em explorar as reservas de energia e água da nossa querida América do Sul, sob o pretexto, como sempre, de contra-terrorismo e segurança hemisférica, do hemisfério, do Ocidente, para conter também a crescente influência da China na região, que não tem sido pequena, como a gente viu nos últimos Geoeconomia, falando sobre a Guerra dos Mares, os portos no Peru, a própria construção do BRI na América do Sul. Enfim, o fato é que a usina hidrelétrica de Itaipu é uma propriedade compartilhada entre o Brasil e o Paraguai, e é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Obviamente não foi feita por liberal, porque para isso os caras não botam dinheiro, né? Imagina, eles falam de longo prazo é para os outros, para eles não. Mas enfim, o Paraguai ele vende 50% dessa energia para o Brasil. Esse era o acordo. Só que esse acordo expirou. Esse acordo bilateral de preços ele acabou agora em 2023. E, obviamente, acabou o acordo de longo prazo. Os Estados Unidos, e é altamente legítimo, ter feito um lobby para redirecionar parte desse excedente da eletricidade da barragem lá de Itaipu para uma infraestrutura tecnológica que consome muita energia. Esse é o grande. Se você for resumir, a grande tema do mundo é esse. Voltamos a brigar por recursos energéticos e priorizar recursos energéticos por causa, obviamente, do consumo da inteligência artificial. E o Rubio falou isso, falou, olha, o Paraguai é rico em energia renovável e água, e esses recursos podem ajudar a impulsionar essa próxima geração de computação de inteligência artificial, se trabalharmos juntos, né? Evidentemente, a gente já falou várias vezes no Geoeconomia, estamos vendo exatamente isso, uma briga por recursos energéticos e
terras raras. Há uma mudança em todo o paradigma de mercado, de comércio, porque há uma mudança no paradigma monetário. E essa é a essência da mudança do paradigma energético. Mas, meu caro, a gente sabe que os Estados Unidos vai fazer isso acompanhado do aumento da presença militar e da inteligência nos Estados Unidos, na Tríplice Fronteira, onde tem Brasil, Paraguai e Argentina. É uma região que o Washington já tem dito, e às vezes de forma hiperbólica, mas não equivocada, atenção, que existe terrorismo e uma grande área, uma grande concentração de organizações criminosas. O fato, meu amigo, é que desde os ataques terroristas que aconteceram em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos têm buscado justificar a sua vigilância e o aumento de controle na sua vida, inclusive, e potenciais atividades militares, inclusive, mas não se limitando à Tríplice Fronteira, dizendo e alegando vínculos dessas regiões com grupos terroristas, como o Hezbollah, mas também o PCC, que é o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. Enfim, essas alegações, elas têm raízes, sim, no caso de uma grande concentração de ascendência árabe, principalmente libanesa, ali na cidade de Leste, no Paraguai, que faz fronteira ali com a Foz do Iguaçu, no Brasil. E o fato é que, ao mesmo tempo, a iniciativa do cinturão e da rota lá do BRI, que é o Belt Road Initiative da China, ganhou força com a ferrovia bioceânica, que é conhecida como a ferrovia de Capricórnio, e que é um projeto extremamente ambicioso de infraestrutura que é projetado para ligar a costa atlântica do Brasil aos portos chilenos do Pacífico via Paraguai e Argentina, para dar saída ao escoamento de produtos, commodities, comida do Brasil para a China através do nosso querido Pacífico. Recebi mais uma batanada, meu caro. Recebi mais uma batanada de presente. Hoje a produção tá caprichada. Isso tudo, sabe o que é? Remorso, meu caro, remorso. Mas vamos voltar a falar da segurança aí dessa área. Eles estão fazendo isso porque, obviamente, querem desenvolver uma área de segurança estratégica alimentar, né? E, obviamente, garantir uma primazia comercial e, obviamente, estratégica em relação aos Estados Unidos na América Latina. Então, eles estão construindo essa rota do Pacífico para evitar a utilização da rota do Atlântico. Só que, por outro lado, a história mostra que a política externa americana usa e mistura interesses comerciais, muitas vezes com justificativas militares. Né? Desde a ameaça comunista da Guerra Fria, a guerra às drogas, a guerra ao terror, existe uma continuidade retórica de narrativa que é o desejo de manter exatamente sob a hegemonia dos Estados Unidos áreas ricas em recursos energéticos. E no caso da Tríplice Fronteira, os alvos, meu caro, não são apenas células radicalizadas, que existem, tá? Existem, atenção. Mas também são áreas que têm energia hidrelétrica, reservas de água e rotas estratégicas de transporte, tá? Mas atenção, meu caro, não acho que eu estou dizendo aqui que não existe essas células. Só que o abuso não exclui o uso, já diria o velho ditado do grego. Obviamente que existem interesses adicionais no combate ao Hezbollah e ao PCC, mas são interesses adicionais, são pretextos para remodelar a governança regional e o alinhamento da infraestrutura de maneira, óbvio, que vai favorecer os interesses dos Estados Unidos. Mas, de fato, é que nós sabemos que existem, sim, células terroristas nessas regiões, como também são regiões que foram dominadas pelo crime organizado. Aliás, o Brasil já está muito perto de se tornar um narco-estado. Então, se é que já não se tornou. Mas, enfim, nessa região existe a usina hidrelétrica de Itaipu e o aquífero Guarani, que são não só feitos de engenharia brilhantes, mas são tesouros naturais. E, eventualmente, representam, inclusive, símbolos de uma autonomia regional. E à medida que Washington, não o Washington, né? Washington, a capital, busca expandir a sua presença na América do Sul, sob essa máscara, né, de segurança, de parceria, é fundamental entender que países como Brasil e Paraguai devem examinar criticamente os custos dessa cooperação. Ou seja, existe um equilíbrio tênue que deve ser observado, meu caro. E a verdade mesmo, é que é necessário, sem dúvida, militarizar, claro, a região para combater o PCC e o Comando Vermelho. E também células terroristas que estão atuando na América Latina, contrabandeando arma e drogas. Mas com cuidado, porque a América do Sul
deve afirmar o seu direito de desenvolver os seus recursos naturais, né, de acordo com as suas próprias prioridades, sem perder a sua soberania. Não como peão, não como uma peça, entendeu? Uma nova rivalidade aí entre grandes potências, que agora vai ser entre China e Estados Unidos. Uma rivalidade que busca energia, água e uma influência global, inclusive baseada em regras, novas regras, mas entendendo que é preciso sim combater esses órgãos terroristas. Que atenção, hein? Nem sempre são inimigos enviados pelo Oriente. Muitas vezes são parceiros do Ocidente na velha tática dos Zigbius e Brisk dos Estados Unidos, que em 1971 usou e desenvolveu a tática de usar células terroristas para causar desestabilização. E a gente já viu aqui no Geoeconomia. Há diversas áreas de desestabilização mundial, todas ligadas à energia, entende? E, obviamente, há o desejo de segurar e manter a China longe da América Latina. Curiosamente, meu amigo, existe uma área que está vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo na América Latina e que se chama Taiwan. Pegar um cafezinho porque a gente é filho de Deus, né? Essa área de Taiwan é um espelho do que acontece, de certa maneira, na América Latina. Mas vamos entender por quê e qual o contexto e a situação política que torna essas áreas muito parecidas. Primeiro, vou falar de Taiwan. A verdade desconfortável é que em Taiwan ela tem uma importância estratégica para os Estados Unidos e isso decorre da sua posição única como ponte tecnológica e econômica entre a inovação ocidental e a capacidade de produção chinesa, principalmente na sua manufatura. Então, o domínio de Taiwan em semicondutores, entenda, ela não surgiu isoladamente, não floresceu principalmente porque ela veio do nada. Ela ia atender um avanço tecnológico americano, sim, e as necessidades de produção que os Estados Unidos, nessa época, desde 71, foram empurrando para a China. Então, a história de sucesso da TSMC reside nessa ideia, né, de uma cadeia de suprimentos globalizada. Só que essa própria globalização está se desmantelando, meu amigo. E quando esse sistema integrado se rompe, que é o fim desse sistema global, liberal, você tem uma mudança do valor estratégico de determinadas áreas. E Taiwan corre o risco de se tornar apenas um ponto militar avançado, economicamente não tão mais relevante. Então, para Taiwan, espera-se então que essa manufatura de tecnologia dos Estados Unidos vá aos poucos voltando para lá, para o mercado onde de fato ele é o mercado comprador. Ou seja, Taiwan não existe mais uma parceria estratégica, mas uma dependência tecnológica com condições geopolíticas. Foi isso que o neoliberalismo criou. Só que a tendência mais ampla nessa guerra da cadeia de suprimentos, principalmente ligada a Taiwan, é que você deixe de ser um polo de produção de tecnologia no longo prazo. Tá? Então, para onde irá, na verdade, esse fluxo de inovação? Para onde vai ser feito isso? Será que o que acontecerá com a formação, né, dessa cadeia produtiva e o que acontecerá aí sim com o território Taiwan? E o problema é que essas novas estruturas institucionais vão acabar forçando um engajamento econômico ainda maior com a China, mas ao mesmo tempo vai ter que se preservar a segurança da região com os Estados Unidos. E como isso vai ser feito é um grande problema, porque o que acontece? A verdade é que Taiwan tem que investir, de alguma maneira, na capacidade de inovar, acabar com a sua dependência americana na transferência de tecnologia, ao mesmo tempo que depende do mercado que está ali do lado, que é o chinês. Como os caras vão fazer isso? Eles vão ter que se concentrar de alguma maneira em nichos de alto valor e acabar, né, e tentar competir agora com os mercados de massa. Ou seja, Taiwan vai ter que ter uma coisa que o Brasil deveria ter: coragem para decepcionar, meu amigo. O aspecto, né, mais não convencional da situação de Taiwan é simples. É que a sobrevivência da ilha hoje, a longo prazo, ela exige o desenvolvimento de uma capacidade de decepcionar ao mesmo tempo Washington e Pequim. Ou seja, ele vai ter que conflitar com os interesses dos dois para priorizar os interesses de Taiwan. Não se trata de escolher um lado, trata-se de escolher a própria sobrevivência. E o Brasil tem o mesmo problema. Nós temos de escolher a nossa sobrevivência. Veja, a liderança de Taiwan, ela tem que reconhecer que as duas potências veem a ilha apenas sobre a ótica da competição estratégica, não do bem-estar de Taiwan. Igualzinho o Brasil, igualzinho os nossos recursos naturais, entende? Então, quando as autoridades americanas falam de Taiwan como um ativo estratégico contra uma ameaça chinesa iminente,
eles olham para o outro lado e veem Pequim respondendo, né, que Taiwan é um assunto interno e não tolera interferência estrangeira, ou seja, um assunto interno da China. E ninguém ouve Taiwan, ninguém ouve o que os caras acham. Então a verdadeira autonomia estratégica exige de verdade coragem política para frustrar aliados e sabedoria para entender quais são os interesses que são relevantes e que alguns deles serão idênticos aos Estados Unidos, outros parecidos com a China, mas o fato é que Taiwan deveria promover a sua própria soberania, o que hoje não é possível. A trajetória hoje de Taiwan é de um estado de guarnição que será fortemente fortificado e economicamente isolado. E a questão é por quem? Entendeu? Isso é que não está claro, porque os interesses em volta não servem ao povo taiwanês, mas apenas leva a uma escolha forçada entre China ou os Estados Unidos. Quem eles vão escolher? É o mesmo problema que tem na América Latina hoje e o mesmo problema que tem no Brasil. Nesse caso, se você for olhar, aí existe um ponto importante, porque órgãos militares, essa semana, já estão anunciando a possibilidade ou a estratégia que a China adotará para invadir Taiwan. E isso é curioso, exatamente por causa desse fim da globalização, Taiwan hoje vira um alvo fácil de ser invadido. Mas como? Veja, a China está armando a sua infraestrutura crítica e transformando usina de energia, porto, centro de dados como pontos de pressão para o colapso, de acordo com até um site militar chinês. O South China Morning Post mostrou que a China pode paralisar Taiwan sem disparar um tiro, meu caro, apenas e tão somente visando infraestruturas essenciais. Você tem em torno de 30 a 40 nós supercríticos de Taiwan, que tem instalações de energia, água, comunicação e gás natural liquefeito, que é o famoso GNLV. Todos podem ser desativados. E se forem desativados, Taiwan para o sistema. E isso exatamente me lembrou o que aconteceu recentemente num país talvez chamado Portugal e na Espanha agora, em 2020 na Índia. Será que esses caras estão realizando testes para realmente parar a infraestrutura e ver o que acontece? Veja, os treinamentos do Exército de Libertação Popular, o LP, simulou e tem simulado ataques aos maiores depósitos de GNL de Taiwan, de gás, né? A fixação tática em vulnerabilidades energéticas para, por exemplo, acabar com a luz e ver o que acontece na região. Olha aí, me lembrou, Salvador, também, a Enel em São Paulo, né? Pô, porque, vou te falar, os caras fizeram isso inúmeras vezes. Ou seja, nós estamos vendo modelos de ataques cibernéticos, eletromagnéticos, pseudo-desastres naturais. Tudo isso está nesse artigo que eu falei para vocês como exercícios do ALP e que com essa retórica de utilização de infraestrutura para uma reunificação forçada. E veja, a dependência de Taiwan em energia é gigante. Eles importam energia. Os Estados Unidos é o seu principal parceiro de segurança, só que está lá do outro lado. Só que está lá do outro lado. Continua vendendo armas, óbvio, para reforçar a defesa de Taiwan. Mas o que fazer quando a infraestrutura do país para? O que vai acontecer se você tiver uma tensão, né, entre os dois lados, por exemplo, do Estreito, e a China utilizar a doutrina de guerra, por exemplo, assimétrica, a vitória por meio de pressão e não por uma batalha militar? Veja, 97% da energia hoje de Taiwan e 70% dos seus alimentos são importados, meu caro. Os estoques de Taiwan são absolutamente limitados. São menos de 2 meses de carvão e gás e apenas 6 meses de petróleo bruto e alimentos. Eles não aguentariam um cerco ou uma falência completa, né, dos sistemas. Você não precisa bombardear, a China não precisa bombardear Taiwan, é só diminuir a sua capacidade de resistência. Então, alguns falam que uma insurgência taiwanesa, na verdade, poderia levar, obviamente, a um desgaste, né, do movimento, uma resistência civil, poderia levar a um desgaste dessa tática da LP. Alguns dizem, inclusive, que o próprio LP iria ser levado, num momento de tensão, a territórios mais hostis, também a guerras assimétricas, guerrilha, ataques cibernéticos, contra-ataques cibernéticos, tudo para desestabilizar uma eventual ocupação. Existe uma tensão entre essas áreas militares, mas que no final das contas levam a uma discussão sobre dilemas estratégicos, né? Que é como tomar, por exemplo, Taiwan e qual seria uma reação deles para garantir uma estabilidade interna. Toda essa discussão não passa por questões militares, mas por questões de gestão de infraestrutura com tecnologia, entende? Então você pega, por exemplo, um relatório que saiu do RAND em junho do ano passado, de
2023, e esses caras já falam de como poderia ser usado a resistência e a coesão social para ter uma resistência civil em caso de uma invasão chinesa, né? Em caso, por exemplo, de uma perda de liderança, de perdas econômicas, como poderiam então ser feitas ou montadas a vontade de resistir. E para isso tem uma coisa que é essencial, a comunicação. E é uma comunicação como arma. Veja, a dissuasão estratégica é a principal arma que a China fala que vai usar contra Taiwan para fazer com que os Estados Unidos não atuem na região. Sim, meu caro. Ou seja, ao invés de depender somente de um ataque de mísseis repentinos, Pequim recorre à dissuasão estratégica, que significa alavancar ferramentas cibernéticas, espaciais, nucleares e convencionais para pressionar o território americano e influenciar o cálculo da tomada de decisões políticas de um eventual presidente americano que esteja em exercício. Então, o conjunto de ferramentas hoje que a China usa para prevenir ou retardar uma intervenção militar dos Estados Unidos em um conflito com Taiwan é muito mais amplo do que apenas uma saravada de mísseis, bombas, famosa tira, porrada e bomba. Muito mais. Você está falando de interferência de satélites, coerção econômica, sinalização nuclear calibrada, do tipo, eu tenho uma arma nuclear, mas principalmente há um consenso nos ciclos de defesa, que o centro de gravidade em uma eventual contingência envolvendo Taiwan não será o campo de batalha, mas será a vontade política dos Estados Unidos, e isso será pressionada pela comunicação. E por isso que muitas análises revelam essa situação que é preocupante, porque o conflito entre Estados Unidos e China está se escalando muito rapidamente. Nós já estamos vivendo uma guerra, só não é uma guerra quente. Agora, no meio de uma escalada, de uma invasão causada por uma falência absoluta das estruturas de Taiwan, onde você tem uma incapacidade de resistir, como é que você vai fazer a dissuasão de um outro lado? Como você vai transformar percepções, criar percepções equivocadas? Como é que você vai simplesmente criar uma segmentação de civis que vai permitir uma sabotagem econômica, que vai corroer, por exemplo, a legitimidade de certas instituições e provocar, inclusive, garantir que não haverá reações ou retaliações, inclusive desproporcionais. Então, se o centro de gravidade for a política, se a dissuasão estratégica for a moeda de troca na gestão das crises, meu amigo, existe uma realidade mais profunda. É que a crise de Taiwan será resolvida ou começará não com lançamento de mísseis, ou alertas de defesa aéreo, ou sirene, ou navios, começará no TikTok, começará no WeChat e começará no X, onde informação, aí sim, desinformação e percepção política vão colidir em tempo real, meu caro. Esse será um campo de batalha. Você entende agora porque a Janja, que é o TikTok, né? Que é o cara lá do TikTok, do Xi Jinping, o braço direito dele dentro do Brasil? Porque é preciso criar um braço de distribuição, de dissuasão estratégica em todos os países, inclusive o Brasil, com maior controle. É fundamental dominar a esfera pública digital, dominar as narrativas, a percepção política dos eventos. É preciso divulgar narrativas jurídicas, geopolíticas, econômicas, sem que haja contra-informação, que é diferente, meu caro, de desinformação. Contraponto para hoje, muitos do judiciário virou desinformação, o que não é verdade. Veja, isso é tão sério que, segundo a doutrina militar chinesa, a guerra informatizada, que significa o controle da narrativa, o domínio da plataforma, a disrupção cibernética, são tão decisivos quanto as capacidades cinéticas militares. E é por isso que, no momento em que o Trump começou a ameaçar a sanção, o STF correu para regular as redes sociais, porque ele é uma ferramenta de guerra informatizada. Ou seja, é preciso justificar certas medidas. Você quer ver um exemplo que não tem nada a ver com guerra, mas olha só. O Brasil agora e a ONU lançaram uma iniciativa recentemente chamada Iniciativa Global contra a Desinformação Climática. E não é dizer que está chovendo quando está sol. Não, meu amigo. São impactos da desinformação, segundo eles, através de ecossistemas tóxicos de informação. Segundo, aliás, uma
moçoila lá da ONU, ela falou que existe uma enxurrada de conspirações e mentiras sendo despejadas nas redes sociais. E ela atribuiu esse processo a grupo de interesses que tem financiado campanhas de lobby e propaganda nas últimas décadas para bloquear a transição energética, que virou a nova vaca de ouro, como você já viu no último programa, dessa turma globalista progressista. Pois bem, o Brasil foi parabenizado porque foi visionário que só nós fizemos no mundo, né? Ninguém mais fez isso, mas nós fizemos. Fizemos um acordo com a Unesco. E, aliás, a diretora-geral lá, que é a Audrey Azoulay, né, enfatizou o papel central de uma informação confiável para os desafios climáticos, né? Sem acesso a informações precisas sobre as mudanças climáticas, nunca poderemos enfrentá-las, né? Hoje o meu aplicativo, inclusive, dizer que vai dar sol, está frio e chovendo, né? É desinformação, provavelmente, né? Ou seja, o que os caras querem não é censurar a desinformação, é acabar com a contra-informação. Por exemplo, o nosso programa de terras raras, o último, né, foi dito que ela é poluente. E mostramos como o processo de mining, de mineração, é extremamente perverso. O que você acha que os caras vão fazer? Desinformação. Então há uma vontade de controlar as redes sociais, mas não por causa das redes sociais, por uma estratégia de militarização da própria informação. Vou tomar um café. Ou seja, meu caro, esse movimento, veja só qual foi a reação do STF ao Trump. Vou punir você, vou correr para garantir que você vou regular as redes sociais como se o problema fosse o X, o Instagram e a Meta. Como se toda a tecnologia do mundo se resumisse a isso, né? É uma brincadeira. Ou seja, meu caro, o que está rolando é que Pequim, se ele começasse a moldar o espaço da informação, por exemplo, contra Taiwan, interrompendo as comunicações, sequestrando as narrativas das mídias sociais, usando a operação de influência para semear a confusão na sociedade taiwanesa, né, na política interna dos Estados Unidos, no público global em geral, ela usaria a rede social para garantir que está tudo bem lá em Taiwan. Isso não é especulação, isso aconteceu. Veja, no surto do Covid-19, o WeChat e o TikTok foram ferramentas de dupla utilização, canais para reportagens populares em tempo real e organização cívica na China, mas foram veículos também para censura, aí sim, desinformação chinesa e mensagens orientadas pelo Estado, fingindo que era mensagem de pessoas comuns. Nos Estados Unidos, o TikTok surgiu, inclusive, como uma válvula de escape criativa em alguns momentos, mas também como um ponto crítico de segurança nacional. As suas políticas de moderação de conteúdo, por exemplo, e os algoritmos opacos geraram uma preocupação nos dois partidos. E isso o STF não se preocupa no Brasil. O poder da narrativa digital, meu amigo, é visível, tá? Porque ele faz um consenso online e torna isso viral. Óbvio, existe um sentimento público, mas que é espontâneo. O que o Estado quer é manipular isso. Durante as tensões, por exemplo, no Estreito de Taiwan em 22, a Nancy Pelosi foi lá visitar. E aí houve um sentimentalismo chinês, né, nacionalista, que rolou no Weibo e no WeChat. E eles mandaram umas hashtags. A unificação com Taiwan é historicamente inevitável. Tudo isso dominou o discurso público. Tudo isso patrocinado pelo Estado. Milhões de compartilhamentos, meu amigo. Comentários amplificados pelo Estado chinês criaram um ciclo de feedback que pressionou as autoridades, né, a intensificar cada vez mais essa postura e calou a voz de pessoas dissidentes, como, por exemplo, a do Eduardo, que foi para os Estados Unidos. Meu amigo, em qualquer crise em Taiwan, as comunidades que estariam fora, as diásporas que saíram de lá, sentiriam a pressão do controle chinês, se tornariam alvos de transmissoras de narrativas contestadas, acusadas de fake news, atraídos por rede de vigilância, entendeu? Seriam as suas vozes caladas por uma cobertura massiva de mídia. Isso não é uma projeção, isso está acontecendo. Pesquisadores, jornalistas e servidores públicos sino-americanos, ou seja, chineses americanos, têm sido investigados publicamente vilipendiados pela China em nome da segurança nacional. O resultado é um efeito inibidor sobre o engajamento cívico, um desgaste das próprias normas democráticas dentro da rede. Tudo isso para combater as fake news, para salvar a democracia. É o silêncio que salva a democracia. Até isso é uma guerra de narrativa, entendeu? Onde a confiança pública digital tem sido menos importante. O importante é dominar a arena. A dissuasão estratégica que a Janja está ajudando a patrocinar da China deve ser entendida como isso.
o controle de narrativas mediáticas, formação de um consenso online, uma estrutura digital, uma legitimidade cívica forçada. Agora a pergunta é: quem controla a história, meu caro? Quem é que pode mobilizar o apoio público? Quem pode manter a confiança em momentos de crise? O que está acontecendo é que nós temos hoje uma grande ruptura no mundo. E do ponto de vista político, a futura estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos deve, de fato, ir além dessas doutrinas tradicionais de contra-intervenção estratégica. O que os Estados Unidos deveriam fazer, e Eduardo, já que você está aí com o Trump, fala para ele isso aí, cara, é criar uma resiliência civil, jornalismo independente, alfabetização digital, transparência das plataformas, inclusão de vozes dissidentes. A rede social deve ser livre, deve construir, sim, salvaguarda contra interferência estrangeira, excesso de influência na política interna, articular uma estratégia de dissuasão não cinética que não caiam na imitação de táticas autoritárias como a chinesa. A verdade, meu amigo, é que já está havendo uma contra-informação. Aqui na Europa, por exemplo, há um movimento que é muito interessante e eu vou falar daqui a pouco, que é o surgimento das mídias de direita. Mas, no fundo, quando o Trump está sancionando hoje, ou quer sancionar o STF, é porque o Eduardo Bolsonaro está, na verdade, apontando para essa tática de dissuasão estratégica, que falam de narrativas midiáticas, formação de consenso online por um Estado autoritário, o rompimento de uma infraestrutura digital para acabar com a legitimidade cívica. E é contra esse movimento que, na verdade, a contra-informação tem crescido. Por exemplo, aqui na Europa, particularmente na França, a mídia de direita cresceu muito. Por exemplo, existe um jornal chamado Le Journal du Dimanche e Europe 1, né? Que inclui, por exemplo, a CS News, que é um grupo de um cara chamado Bolloré e que é o carro-chefe hoje de veículos de comunicação da direita, que se contrapõe a quê? Ao discurso totalitário ou pensamento único. Óbvio que o cara é acusado de tudo que você possa imaginar, porque essa é a estratégia dessa galera. Só que, após meses de ataques, a realidade, meu caro, é que a CNews subiu ao degrau mais alto do pódio dos canais de notícias contínuas, agora, em maio, né, do ano passado, de 2024. Pela nona vez, né, o árbitro de audiência, que é o Médiamétrique, vai dizer que o canal de Bolloré, que é de direita, foi mais assistido do que a BFM TV, a LCI e a France Info. Sorry, guys, não resisti aí. Uma audiência esperada dos caras de 3,5%. A emissora agora está à frente da BFM em quase meio ponto. Ou seja, os caras estão desesperados, meu caro. Eles precisam dizer que tudo é fake news, precisamos controlar a rede. Só que a estação deles hoje de fato, e tem registrado aumentos consecutivos. Eu acho que é o 7º aumento consecutivo. Existe uma outra rede de comunicação que já ultrapassou 5% de audiência acumulada, o que era inimaginável em 2021, o pouco antes, inclusive, do Vincent Bolloré, que é esse bilionário francês, se consolidar. Só que agora os caras se consolidaram. Então você tem a CNews, a Europe 1, né? Europe 1, e nenhuma das quais aqui, né, comentaram ou tem falado sobre essa estratégia de ser, de fato, um instrumento de contra-informação da direita. Mas os fatos eles se colocaram como instituições de informação, apresentando versões, informações, fatos que não vão dentro do lugar comum. E isso criou uma notoriedade inesperada dentro de um país que é naturalmente progressista. O fato, meu amigo, é que está acontecendo uma mutação. A direita atual é uma direita de ruptura, na medida em que ela se quer afastar desse consenso neoliberal que começou a rachar com a rejeição de uma Constituição Europeia, de Bruxelas, que hoje está distante da vida real das pessoas. Só que esses caras, Bruxelas, não quer permitir o pensamento múltiplo. E isso é um fenômeno geopolítico, porque existe uma nova tecnopolaridade de ação. Aí é que é preocupante. Porque veja, as empresas de tecnologia, elas não estão apenas agora querendo ter lucro,
elas estão controlando indiretamente, sim, aspectos da sociedade civil, assuntos internacionais. É verdade que antigamente eram reserva exclusiva dos Estados-nação. E que bom que, de certa forma, não são mais. Veja, você tem um punhado de empresas de tecnologia hoje que rivaliza com os estados por influência geopolítica, né? Veja o Musk discutindo, por exemplo, satélites. Ou seja, grandes empresas de tecnologia se tornaram atores geopolíticos e estão exercendo uma soberania digital. E isso cria efeitos no mundo físico que rivaliza com o dos estados. Ou seja, você tem duas batalhas de dois monstros, uma batalha híbrida aqui. Ou seja, existe um triunfo de um lado, né, por um lado, que sim está tendo uma forma híbrida. Qual é? Vamos pensar. De um lado, né, um Estado tecnopolar, onde os atores das tecnologias privadas modam cada vez mais a política nacional, contra um Estado estadista, tipo a China, onde o governo afirmou o controle total sobre o Estado digital. Sabe qual caminho que o Brasil está seguindo? O do modelo chinês. O Estado de controle total. Menos para o crime organizado. Né? Menos para o crime organizado, porque, inclusive, recentemente, né, viu-se que o crime organizado lava, inclusive, dinheiro do Hezbollah. Ou seja, nós estamos vendo, de certa maneira, uma nova influência sobre a infraestrutura crítica, mas não mais apenas de batalhas geopolíticas. Ou seja, data centers, sistema de computação em nuvem, rede de satélite, semicondutor, ferramentas de segurança cibernética, tudo isso tem sustentado cada vez mais a operação das economias nacionais, mas também os governos e também os órgãos militares. Exemplo, como nós já falamos várias vezes, a inteligência artificial olhando a questões, por exemplo, como instrumento de guerra. Veja o caso da Ucrânia agora em 2022. Se as empresas americanas, como a SpaceX, a Microsoft e a Palantir, atenção, não tivessem optado por ajudar na defesa da Ucrânia, permitindo a comunicação, repelindo ataque cibernético, analisando inteligência e alimentando drones, honestamente, meu caro, a Rússia poderia ter derrubado o país offline na mesma estratégia que a China tem com Taiwan. E a Ucrânia poderia ter pedido a guerra em questões de dias. Se ela ainda resiste, ela resiste por um contexto de tecnologias que dão suporte e bloqueiam ataques militares de empresas que são privadas. E esse é o perigo, porque o único ponto de falha, uma decisão de um CEO pode ter consequências espetaculares ou catastróficas, entende? Então, nós estamos vivendo hoje uma batalha de uma tecnocracia, de uma república tecnológica, contra estados totalitários. E, óbvio, houve uma reação dos estados. Em 2022, por exemplo, as Big Techs foram alvo, né, de inúmeras legislações em relação a poder de mercado, moderação de conteúdo. Alguns países preocupados com proteção de dados e privacidade dos usuários. Não o Brasil, meu caro, não o Brasil. A União Europeia, por exemplo, aprovou uma lei que foi considerada histórica aqui, que restringiu o poder tecnológico de algumas Big Techs, garantindo a privacidade e os dados de indivíduos, para evitar, por exemplo, óbvio, a exploração excessiva de dados de indivíduos, de pessoas pelas Big Techs. Mas quem explora isso hoje? O Estado, entende? Mas não é só a União Europeia. Veja, Índia, África do Sul, seguiram um exemplo de tentar acabar com monopólios ou oligopólios. Estados Unidos, por outro lado, Reino Unido, Brasil, tomaram medidas apenas de fiscalização contra as grandes plataformas, mas preocupados com o quê? Preocupados com garantir o discurso, a narrativa pública, não a sua individualidade. Tanto é que, nós veremos daqui a pouco, falaremos mais em alguns instantes, você tem ataques contínuos de dados, vazamento de dados, de CPF, de número Pix, invasão de dados, burlas, né, golpes, fraudes, tudo isso no setor financeiro. Mas isso você não é protegido, verdadeiramente protegido, entende? Mas o fato é que a inteligência artificial gerou uma explosão de tecnologia e isso afetou o Estado-nação. Essa tensão, ela é clara e isso tem a ver com o controle também da informação, tá? Porque a implantação de sistemas avançados de tecnologia artificial, como nós já vimos, vai exigir imenso poder computacional, né? Enorme quantidade de dados e talentos, meu caro, que sejam capazes de administrar esses dados e cada vez mais trabalhar um nível de tecnologia extremamente robusto, né? Onde alguns modelos matemáticos podem fazer
onde, como, né? E de inúmeras maneiras, projeções e manipulações que não são percebidas pelo cidadão comum, né? E isso tornaria os sistemas, de inteligência artificial extremamente poderosos. Meu caro, à medida que a IA se torna mais poderosa e mais central para a concorrência econômica, militar e geopolítica, o que nós estamos vendo é que as empresas de tecnologia têm cada vez mais se tornado agentes geopolíticos globais. E esse é um problema que nós ainda não sabemos enfrentar. E essa questão de dizer que vai regular a Big Tech baseado, né, em controle de rede social e conteúdo é uma visão extremamente pequena, reducionista, medíocre e que só tem um objetivo, né? Não deixar com que você receba informação. Porque existem questões muito mais complexas nessa cadeia de administração de inteligência artificial, como, por exemplo, nós já falamos, terras raras, energia, algoritmos, criptografia quântica, dados transnacionais. Existe um risco geopolítico, por exemplo, de burla, de fraudes no setor de criptomoeda, de utilização desse dinheiro no exterior. Existe uma série de problemas. O Steve Bannon, inclusive, chamou e denunciou o Musk, né? Houve um racha com o Trump em relação a isso, porque ele chamou os caras de tecnofeudais e falou que o Musk queria transformar, como o Altman, os americanos em servos digitais, né? Ou seja, existe uma direita tecnológica que se aliou ao Trump, mas não é ideológica, é transacional, entende? Porque esses caras hoje têm pontos de convergência em relação ao comércio, imigração, financiamento científico, mas existe um ethos, existe uma ética que em algum momento ela se distancia, porque existe uma ética cristã no conservadorismo, que não existe essa ética, por exemplo, cristã na estrutura algoritmo-tecnológica. Bom, meu caro, isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar. O problema que está por trás disso é que as regulamentações no Brasil, que estão sendo discutidas com agentes geopolíticos, não são para resolver esses problemas, não são para resolver essas questões, mas apenas para garantir o controle da informação e da narrativa, gerando um perigo extremamente complexo, que é a da dissuasão estratégica. Então, meu amigo, 3 temas estão começando a dominar o mundo. A corrida regional para regulamentar a IA, a incompatibilidade em questões de incidentes e de vazamento ou de segurança cibernética da informação. Isso é importante porque, por exemplo, cerca de 40% das empresas na Ásia dependem de equipes de operações de segurança offshore, que às vezes estão na Índia ou Israel, entende? Então, para onde vai o mundo nessa regulamentação que tem aí de tecnologia? Depende muito da capacidade dos países de se alinhar em termos de responsabilização da IA, criptografia na era quântica e o mais importante que é compartilhamento transfronteiriço das evidências. Veja, existem negociações já no Vietnã e Indonésia que estão preparando projetos de lei de segurança cibernética para esse ano. O que eles vão decidir já vai ajudar a moldar uma próxima fase na Ásia. A Ásia é que tem feito um avanço significativo nisso. Eles perceberam que as batalhas jurídicas na área digital não se dará no tribunal. Elas vão ser incorporadas em contratos, softwares, discutidas com reguladores, mas com engenheiros. A Ásia é onde o futuro está sendo esboçado hoje, sob filosofias de controle que são extremamente diferentes. E o Brasil não tem uma discussão séria sobre o tema. É apenas controle do discurso digital público para eliminar dissidentes, feitos exclusivamente por um judiciário ou por um Congresso incompetente. Ou seja, somente uma reforma conservadora, realmente focada na liberdade do indivíduo, pode fazer com que nós conseguimos administrar as big techs e os grandes estados. E veja, recentemente houve uma conferência da Ação Política Conservadora, que é o CEPAC, e ela reuniu várias figuras da direita, né, agora, em 26 de maio, e dia 27 de maio, na Polônia, ali em Rzeszów, acho que é isso, que é o reduto eleitoral ali do PiS, que ganhou a eleição. E o momento foi muito tático, porque o Karol Nawrocki, que foi extremamente atacado pela mídia, assumiu a liderança do partido e ganhou a eleição. Isso é extremamente importante, inclusive porque a secretária de Segurança dos Estados Unidos, que é a Kristi Noem, disse e verbalizou e fez parte, né, dessa conferência na Polônia. E ela claramente sinalizou a importância da direita ganhar
para garantir a segurança e a preservação na Europa, entende? Ou seja, ele ganhou de um liberal, atenção, ele não ganhou do comunista, não é de esquerda, ele ganhou de um liberal, mostrando a oposição a esses pensamentos. E agora, o Viktor Orbán se tornou agora um centro importante e cada vez mais importante, assim como o Vox na Espanha, o Partido da Liberdade na Áustria, né? Mas se tornou um centro importante das novas políticas que vão garantir a soberania do Estado defendendo a população. Esse evento, por exemplo, da ACU se tornou uma história, meu amigo, de sucesso. Esses caras estão, de fato, defendendo a soberania nacional, criticando a União Europeia e as instituições de Bruxelas pela sua burocracia excessiva. Então, existe uma guerra cultural, sim. Eles entendem que a luta contra a ideologia de gênero, o wokeísmo, a imigração, a defesa dos valores cristãos tradicionais, da família, da nação, estão unindo essas diferentes perspectivas políticas. E o SOPAC na Europa promoveu uma cooperação através de uma filiação institucional e uma clara direção ideológica. Sabe o que significa? Que existe um projeto político concreto. Ou seja, Polônia ganhou-se a direita, né? Agora, haverá, portanto, uma resistência a partir da Polônia, dois acordos que estão sendo feitos pela União Europeia, que cada vez mais tem asfixiado a população aqui. Agora, a Polônia vai se juntar à Hungria, meu amigo, no bloqueio dessas instituições. A rede soberanista que está sendo montada vai voltar agora as suas atenções para as eleições tchecas, que serão em outubro, e a volta ao poder do Andrzej e depois do Orbán. E, posteriormente, vão partir para onde? Para a eleição francesa em 2026. Ou seja, há uma nova diplomacia sendo criada, uma nova alavanca de poder, uma nova forma de enfrentar através de think tanks, mídias sociais, mídias alternativas, comunicação, o pensamento único. Então a CEPAC hoje, na Europa, construiu um projeto consistente de poder e político, assim como o Eduardo tem construído nos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos vivendo uma nova onda política que essa sim pode se contrapor a esse controle exagerado das big techs, que corre o risco de ser uma tecnocracia montada para fins geopolíticos, como tem a tecnocracia, a república tecnocrática e tecnológica, ou a um modelo chinês de um Estado totalitário, que acaba sendo refletido também no modelo da União Europeia. Isso é que é interessante, porque esse momento político que está sendo criado hoje na Europa, a partir da CEPAC, que foi feita aqui, da união desses países, da Polônia, da Hungria, do Viktor Orbán, né, evidentemente, depois da República Tcheca, eventualmente, e da França, assim como o FD na Alemanha, assim como o Chega na Portugal, tem criado uma nova forma de enfrentar essa famosa dupla jaula, né? Ou você vai para a jaula das Big Techs ou para o Estado chinês. Mas o fato é que o mais importante disso tudo é que, assim como a inteligência artificial é o campo de batalha militar e o campo da energia é o novo campo econômico, as redes sociais, a mídia, a comunicação é o campo da dissuasão estratégica que antecede as batalhas militares, as batalhas econômicas e principalmente as batalhas jurídicas. Então, meu caro, não se iluda. É exatamente esse campo da rede social que haverá um esforço enorme de controle pelo meio das agências jurídicas que querem evitar que a informação flua livremente, a fim de garantir o monopólio do discurso público digital. Esse será o grande problema. Agora você já sabe, né? Se isso vai dar certo ou não, será assunto para um dos nossos próximos Já Economia.